Então vamos orar. Senhor Jesus, Mestre e amigo, mais uma vez retornamos à nossa casa para os estudos da doutrina espírita. Agradecemos, Senhor, a oportunidade valiosa que nos confere nesta tarde, para juntos pensarmos no Teu Evangelho de amor, introduzirmos em nós mesmos a necessidade de nos tornarmos verdadeiros cristãos. Oportunidade como esta, ímpar a todos nós, que possamos aproveitá-la, que o Mestre Jesus possa inspirar e envolver o nosso convidado, para que a sua fala possa calar fundo em nosso coração. Assim, Senhor Jesus, agradecido por tudo que recebemos de bom, nós damos por aberta o seminário da tarde de hoje. Obrigado. Boa tarde a todos. É com muita alegria que nós estamos aqui, recebido tão gentilmente pela família da Rosalina e certamente por vocês. Agradeço de coração por vocês estarem aqui hoje e me permitirem a oportunidade de compartilhar com vocês a beleza da doutrina espírita, que realmente abre um novo paradigma para toda a nossa vida. Muitos de nós ainda se dirigem à casa espírita como se a gente estivesse dirigindo a um grupo religioso. E muitas casas espíritas têm assumido esse papel de virar um templo religioso. Eu queria, antes de mais nada, dizer que isso não é a visão correta da doutrina espírita. Porque a doutrina espírita é uma doutrina moral de comportamento. E a casa espírita, ao invés de ser simplesmente um templo religioso, ela é uma escola preparatória do espírito para sempre. Então, é diferente da gente ir para uma casa espírita cumprindo um dever religioso e ir para a casa espírita para se tornar um cidadão melhor. E essa é a grande diferença. Até hoje, as nossas religiões, que a humanidade desenvolveu em cima de conceitos espirituais, ainda não pôde se tornar uma educadora da alma, porque criou deveres religiosos. Jesus não fundou religião alguma. Quem diz que Jesus fundou o cristianismo não compreendeu os ensinamentos de Jesus. Ele disse que não veio modificar a lei, mas dar cumprimento a ela. Então, significa que a lei já era conhecida, mas não era cumprida. Então, ele veio dar cumprimento à lei. Então, esse é o papel da doutrina espírita, transformar as casas espíritas em oportunidade de aprendizado espiritual para sempre. Não é para um momento em que a gente está angustiado. É claro que o consolo vem, mas a coisa mais fundamental é a transformação nossa para melhor. E é a tônica dos ensinamentos cristãos. E esse é o mesmo papel da doutrina espírita. Há muitos espíritas que acham que todo mundo vai ser espírita no futuro. Então, que vai ficar só uma religião, a religião espírita. Como se o futuro da religião fosse o espiritismo.
E não é isso, é o contrário, tá certo? A doutrina espírita é o futuro das religiões. Quer dizer, a doutrina espírita veio para espiritualizar todas as atividades humanas, e em especial as atividades religiosas. Então, se nós buscamos a casa espírita com uma visão diferente dessa, a gente está só repetindo o que a gente já fez em muitas encarnações anteriores, que não nos mudou, que não fez transformação em nós, porque ainda estamos e continuamos no mundo de expiações e provas, sofrendo as consequências das nossas escolhas inadequadas, porque não conhecemos como escolher bem. A doutrina espírita abre o nosso entendimento para a gente fazer as escolhas certas. Jesus diz no livro, narrado no livro Boa Nova, para um dos seus discípulos, dizendo que Deus, como Pai amoroso e bom, já repartiu a sua herança igualmente com todos os seus filhos. Nós, os filhos, é que não sabemos tomar posse dessa herança. Veja, é o nosso papel. Então, hoje nós vamos falar um pouco sobre mediunidade, mas o propósito é esse, a gente entender nós mesmos, com o propósito da gente transformar a nossa vida como agentes que devemos ser da nossa própria evolução. Então, diferente de religião, de ter religião, é ter religiosidade. Religião não pode ser modo de crença, tem que ser modo de vida. Então isso é fundamental para nós que estamos aqui, sentados nessa casa que nos abriga, mas com um propósito de sermos os construtores, pela nossa mudança de comportamento, de um mundo melhor. Todos nós esperamos um mundo de regeneração, sentados de braço cruzado, não vale. Nós somos os construtores desse mundo de regeneração, porque a regeneração é para nós, é para cada um de nós. Então nós vamos hoje falar sobre mediunidade, que é um tópico importante da compreensão da nossa realidade espiritual. E eu vou tentar colocá-la aqui como sendo uma espécie de sexto sentido do ser, que deve ser conquistado pela humanidade. Esse tema nós preparamos ele para um congresso, o 21º Congresso Espírita de Goiás, no ano de 2005. Mas ele é atual, tá certo? A doutrina espírita veio para ficar conosco, como prometeu Jesus, até a consumação dos séculos. Então, o que é verdade é sempre atual. Aquilo que Jesus ensinou para nós é a verdade espiritual, continua sendo atual. Jesus não foi superado e jamais será, porque ele mesmo disse: o céu e a terra vão passar, mas as minhas palavras não passarão, certo? Então vamos colocar toda a nossa atenção na experiência que nós vamos ter juntos aqui. Sentidos do homem. O homem tem, para perceber a realidade, 5 sentidos. O homem, que é o olfato, o paladar, a visão, a audição e o tato. Através desses recursos, a gente infere o meio em que a gente está vivenciando e pode tirar dessa experiência aprendizados. Se vocês fecharem os olhos, vão ver o quanto de informação vocês perdem. Imagine a vida de um cego de nascença. Quanto de informação que ele
perde. Se alguém disser para o cego assim, você sabe qual é a diferença entre o verde claro e o verde escuro? Ele não faz a menor ideia do que você está falando, porque ele não tem essa percepção, não tem esse sentido. A pessoa que é surda não faz ideia do significado de uma área musical, porque ele não é capaz de perceber as vibrações sonoras, com toda a sutileza que os nossos ouvidos percebem. E assim vale para tudo. O nosso tato tem um papel duplo de trazer para nós dois tipos de informação. O do contato, que não é nada mais do que a medida de uma força elétrica. Não sei se vocês sabiam disso. E a outra informação é a da temperatura. A gente sabe se está quente ou se está frio pelo tato. E a gente tem o tato no corpo inteiro, desde o fio de cabelo até as pontas dos nossos pés, nas nossas unhas, a gente tem a percepção não só do calor, mas também o do contato, que a gente chama de contato físico, que não é um contato. Eu estou segurando esse microfone, mas eu não estou tocando ele. Parece um absurdo, não é? Vou explicar para vocês. Vocês já aprenderam na escola que força de natureza elétrica existe e cargas iguais se repelem e cargas de sinais opostos se atraem, certo? Então, o que eu estou fazendo aqui é tendo a repulsão eletrônica da nuvem eletrônica das moléculas da minha mão, que está se aproximando da nuvem eletrônica das moléculas desse microfone, e elas só me permitem chegar até um certo ponto, porque a força é repulsiva. Então eu não estou tocando, eu estou sentindo a força repulsiva da camada eletrônica da minha mão com a camada eletrônica do microfone. Por quê? Porque os elétrons são as cargas elétricas negativas que envolvem o núcleo dos átomos, que tem carga positiva, que estão confinados no núcleo. Mas os elétrons estão como uma nuvem em volta. E elétrons repelem elétrons, porque tem carga de mesmo sinal, são cargas negativas. Então a gente não toca, a gente tem a sensação de tocar, mas não há contato físico. A gente só está medindo a força repulsiva, e quanto mais eu aperto, mais eu sinto essa pressão da força na minha mão. E os nervos sensoriais da minha mão, quando são deformados na superfície do tecido, desenvolve um processo elétrico que leva a informação ao meu cérebro, e eu tenho a sensação de que estou tocando. Mas não há contato físico. Veja como a gente nem entende direito a nossa própria realidade corporal. Não é interessante isso? É muito interessante. A física nos ajuda a compreender essas coisas da natureza. Então a gente vai percebendo que os sentidos nossos foram desenvolvidos ao longo de um processo evolucionário de milhões e milhões de anos, até constituir em nós esses recursos de interação com o meio exterior. Então, a minha capacidade visual é uma capacidade estranha, porque a gente tem a sensação de ver, mas o que eu estou fazendo é recebendo radiação eletromagnética na faixa do visível, ondas luminosas, que a gente chama, que são absorvidas por moléculas na nossa retina, tecido especializado, com membranas celulares especializadas. Ali tem moléculas
que ao absorver a energia da radiação eletromagnética, do fóton luminoso, modifica sua estrutura, uma estrutura molecular, ela muda a conformação molecular. E aí a gente tem uma enzima especial, como chave e fechadura, que identifica essa estrutura modificada, dispara um processo de condução de cargas elétricas nas membranas dessas células e leva uma informação elétrica para o nosso centro cerebral. E o espírito ou a consciência interpreta como luz, como imagem, como cores. Então quem enxerga, quem vê, não é o corpo é o transmissor da informação. Cor é um conceito espiritual, de percepção da consciência. Então, todas as percepções, em última instância, são mecanismos materiais da vida material, através dos 5 sentidos, que levam informação do meio exterior para uma consciência interpretativa. E nós que somos espíritas sabemos que a consciência é propriedade do ser espiritual permanente. Portanto, nós os espíritos é que percebemos. Mas precisamos do recurso da comunicação. Se eu queimar as minhas retinas e elas pararem de funcionar, a luz vai chegar lá, mas não vai ser absorvida pelas moléculas, que está estragada, e eu não vou ter a sensação visual enquanto no corpo físico. Daí a gente diz que ficou cego. Mas isso não significa que o espírito não esteja percebendo imagens, porque ao desprender do corpo físico, é o espírito que percebe, portanto ele pode perceber imagens no ambiente espiritual. A mediunidade tem que ver com isso, e é isso que é importante a gente estudar na doutrina espírita. Então, os 5 sentidos são as portas de comunicação do homem com o meio ambiente. A mediunidade, que é a percepção do mundo espiritual, não é? É a porta de comunicação do homem com o mundo espiritual. Portanto, é uma espécie de sentido do espírito, que a gente, ao fazer, pode transferir essa sensação e essa impressão para o corpo físico e contar para as pessoas: olha, estou vendo aí um espírito sentado nessa cadeira. Mas pode fechar o olho, ele continua vendo, porque ele não está vendo radiação eletromagnética, ele está vendo vibrações do mundo espiritual, que o corpo espiritual, o nosso perispírito, é capaz de perceber e identificar. Tá certo? Então, vejo que nesse conjunto de coisas a gente pode pensar que a mediunidade é uma espécie de sentido espiritual. Durante centenas de séculos, a espécie humana permaneceu em estado primitivo, levando uma existência de início pouco melhor do que a dos animais superiores. Então, quando a gente era o Homo erectus, de lá para cá, mais ou menos, o homem de Neandertal, o Homo sapiens, sapiens, não é? Nós éramos ainda muito mais próximo da animalidade do que da razão propriamente dita. A gente já tinha a consciência da razão, mas ela era ainda muito pobre, porque a gente ainda era espíritos recém-transformados em espíritos conscientes da própria individualidade, mas ainda sem o acúmulo de experienciações, porque a gente estava começando com consciência da própria individualidade,
a construir em nós uma memória consciente, porque atrás disso nós só desenvolvemos uma memória automática que nós chamamos de instinto. O instinto é um banco de memória automático que a gente desenvolveu por processos repetitivos e criou reflexos condicionados. Então, a gente usa os instintos para a sobrevivência. Quando a gente adquire a consciência da própria individualidade, a gente começa a lembrar do que fez, o que está fazendo. Então, eu posso lembrar do que eu fiz ontem e hoje decidir se eu quero fazer a mesma coisa ou se eu quero fazer uma experiência nova. Isso a gente chama de consciência da individualidade. Portanto, também a gente ganha com isso a capacidade de escolha, o livre-arbítrio. Cerca de 5.000 anos antes de Cristo, então só para a gente lembrar, o Homo erectus tem mais de 1 milhão de anos que ele foi descoberto. Vamos tomar 1 milhão de anos como um parâmetro de referência. Então, há 1 milhão de anos atrás, nós já éramos espíritos, mas éramos primitivos. Nós estávamos na vida primitiva. Até cerca de 50, 40 mil anos atrás, a gente ainda era muito primitivo, mas a gente já estava muito mais evoluído há 50 mil anos atrás do que 1 milhão de anos atrás. Então a gente tem, imaginem, a quantidade de vidas que a gente já teve, de reencarnações, porque nós que estamos aqui, a grande maioria de nós, somos os mesmos Homo erectus de 1 milhão de anos atrás. Acreditem se quiser, mas essa é a pura realidade nossa, porque o espírito é imortal, mas o corpo não. Então nós já caminhamos bastante, mas ainda estamos profundamente distantes daquilo que a gente chama de plenitude espiritual. Então nós vamos continuar vivendo. Daqui a 1 milhão de anos, nós seremos nós mesmos, cada um de nós com a sua própria individualidade. Daqui a 1 bilhão de anos também, porque nós somos espíritos imortais. Então ficar preocupado, qual é o político que vai ganhar a eleição esse ano, é uma perda de tempo, porque nós podíamos estar fazendo esforço melhor de adquirir valores para sempre. As nossas preocupações comezinhas começam a perder o sentido quando a gente olha para trás e vê o quanto a gente andou, e olha para frente, vê o quanto a gente precisa andar para ser realmente feliz e compreender exatamente a importância do hoje, do agora. Veja como a doutrina espírita não tem nada a ver com religião nesse sentido. Ela tem um papel de mostrar para a gente o que a gente é, o espírito imortal que nós somos. E o que devemos fazer com a nossa vida? Porque a nossa vida é uma dádiva divina que não tem jeito de ficar sem ela. Uma vez criado, imortal para sempre. E nós fomos criados já, somos todos filhos de Deus. Então, cerca de 5.000 anos atrás, ontem, alguns desses homens, especialmente favorecidos em matéria de localização e clima, desenvolveram culturas superiores, baseadas no conhecimento da escrita e num progresso considerável das artes, das ciências, das organizações sociais, desenvolveram-se na parte do mundo conhecida como Oriente Próximo, na região da Mesopotâmia, entre os rios Tigre e Eufrates, que ainda está em litígio, em briga até hoje.
Essa região estende-se da fronteira ocidental da Índia ao Mediterrâneo e às margens do rio Nilo. Ali floresceram em diferentes períodos, entre 5.000 e 300 anos antes de Cristo, os poderosos impérios dos egípcios, babilônios, assírios, caldeus e persas, além de pequenos estados como dos cretenses de Creta, sumerianos da Suméria, os fenícios e hebreus. Nós estamos falando de quem? De nós mesmos ontem. Tá certo? Porque nós todos passamos por aí. Essa história da humanidade é a nossa história. Em outras partes do mundo, os inícios de civilizações foram um pouco mais retardados. Ainda por volta do ano 2000 a.C., nada havia na China que merecesse o nome de civilização. Eram grupos ainda tribais, muitos grupos tribais. Vamos fazer uma análise conjunto dessa coisa para a gente nos percebermos nessa história. De 500.000 a 25.000 anos, a cultura humana chama esse período de Pleistoceno. As espécies humanas eram primitivas. Basicamente, duas das famílias que a gente conhece da raça Homo, não é? Eram os viventes nessa faixa da nossa temporalidade, os neandertais e os sapiens. Hoje a ciência chama Homo sapiens neanderthalensis e Homo sapiens sapiens. São duas famílias diferentes, mas que conviveram entre si e, inclusive, trocaram figurinha genética entre eles, porque cruzaram entre si. Hoje, pela análise genética moderna que a gente tem recurso de fazer, nós temos em nós descendentes mais direto do Homo sapiens sapiens, o homem moderno que nós somos. Temos mais ou menos 4% da genética dos neandertalenses, que foram extintos há 40.000 anos atrás. Recente, logo ontem, tá certo? Nessa história de 500.000 anos. Somos nós, é a nossa história, somos nós que estamos aqui. Se a gente pudesse fazer uma regressão de memória e tivesse acesso a essa memória mais primitiva, a gente lembraria dessas experiências que estão todas acumuladas na nossa estrutura espiritual. É a nossa história. Essa Pleistoceno divide-se em dois grupos, Paleolítico inferior e Paleolítico superior. Paleolítico, paleo significa antigo, lítico de pedra, tá certo? Então, a época arcaica da pedra inferior e a época, né, da pedra superior. Tem diferenças e os estudiosos de arqueologia fazem essa classificação em função dos utensílios que a gente descobre nos fósseis e que dão essa informação de pedra mais bem trabalhada ou menos bem trabalhada, como instrumentos de vida. Então, o Paleolítico inferior, na época do Paleolítico inferior, que a gente classifica nessa faixa de 25.000 anos até a atualidade, aliás, de 500.000 a 25.000 anos, esse Paleolítico inferior, durante ele, a gente pôde desenvolver a linguagem falada, o conhecimento do fogo, o sepultamento dos mortos, as armas e utensílios de pedra. É a época da pedra lascada.
porque a gente batia uma pedra na outra, lascava, e aquelas que pareciam com corte, pareciam com instrumento de contundente, a gente utilizava como utensílios, muitas vezes para cortar, para quebrar, ou para se defender de agressividades da própria natureza, com os animais ou com outros, que porventura vinham tomar o que a gente achava que era nosso, porque a gente já tinha disso. Então, a linguagem falada e o fogo é mais recente nesse período de 500 mil anos, tá certo? É mais próximo do final desse período, que é 25 mil anos atrás. De 25 mil anos atrás até a atualidade, a gente então chama, em vez de Pleistoceno, Holoceno ou recente, que são as raças humanas atuais. E o Paleolítico Superior, lá a gente já tinha agulhas, arpões, magia, arte e organização social, mais ou menos de 30 mil anos a 10 mil anos antes de Cristo. Muito bem, o que vem a ser magia? Ele não vai abrir aqui. Não sei por que vai abrir, mas aqui acontece que nesse último período dos 30 mil anos, por aí, mais ou menos, não é? Que já tinha basicamente o neandertalense extinto, e estava só o sapiens sapiens, mas ainda a gente encontra que os últimos neandertais já tinham também esses recursos. A gente encontra nas cavernas onde eles utilizavam desenhos, ritos desenhados, fogueira, corpos enterrados, não só corpos enterrados, porque eles cultivavam de alguma maneira o corpo, diferente dos animais que morrem e vira pasto dos outros, tá certo? A gente teve um período que também o ser humano era assim, mas quando a gente começou a cuidar dos próprios corpos daqueles que viviam conosco e que morriam, é porque a gente já começava a ter na nossa experiência psíquica a informação de que podia ser que aquele ser voltasse e precisasse dos recursos que ele tinha possuído, do corpo e dos seus utensílios. Então a gente enterrava o corpo com os objetos pertences daquele indivíduo, inclusive colares, enfeites, coisas que já mostrava que nessa época a gente já cultivava alguma coisa representativa daquilo que a gente admirava. São os primeiros pulsos do belo, da beleza, da arte. Então esse período de magia, ele vem porque nós, já tendo adquirido a capacidade da palavra, já se comunicava com símbolos de fala que tinham significados, a gente podia então vestir o nosso pensamento com uma linguagem. E ao fazer isso, quando a gente dormia e saía do corpo, a gente já tinha um mecanismo de comunicação com aqueles que já tinham morrido, e que não ia para lugar nenhum senão ficar com o grupo, porque eles não tinham ainda conhecimento de que estavam num mundo diferente, eles simplesmente achavam que continuava vivo, que a vida tinha uma continuidade, apesar de eles não poderem fazer as coisas que faziam, porque o corpo não obedece àquilo mais. Então essa experiência começa a criar um contato com uma realidade espiritual, que vai criar em nós rituais de homenagens aos nossos ancestrais, e com isso a comunicação psíquica entre nós e eles, os rudimentos da mediunidade. Deixa eu ver se eu...
Esses períodos têm divisões ainda mais especiais, por exemplo, o Neolítico. Na época do Neolítico, que representa da ordem de 10.000 anos antes de Cristo até 5.000 anos antes de Cristo, a gente desenvolve a agricultura, deixa de ser nômade, de andar atrás dos animais para ter alimento. Agora a gente parou de andar e prendeu um pouco dos animais conosco, para eles não irem embora, tá certo? E ao invés de sair procurando comida no meio do mato, a gente percebeu que as sementes podiam ser plantadas, e a gente então começou a cultivar as sementes. Então, ao invés de andar, a gente criou um espaço próprio. Então a agricultura se desenvolve, a domesticação de animais, a navegação, as instituições, porque os grupos, para viverem juntos, precisavam de regras de interesse coletivo. E isso cria aquilo que a gente chama de arremedo de Estado. Portanto, instituições de organização. Uma das instituições importantes era a própria família, porque agora o nosso grupo, não é? Era grande, mas eram grupos de famílias que viviam em conjunto. Parece as primeiras cidades. Jericó é uma cidade descoberta por escavações, a antiga Jericó, que tem 8.600 anos antes de Cristo, e tinha provavelmente da ordem de 500 pessoas a 1.000 pessoas vivendo ali. Era uma pequena cidade de pedra, porque o que a gente fazia se a gente não tinha uma gruta para morar dentro? A gente empilhava pedra e fazia a gruta própria. A gente começou a fazer as primeiras construções. A inteligência humana já desenvolveu o suficiente para adequar a vida a um sistema mais fácil. Então, nessas instituições, a família é importante, os ritos e as cerimônias em relação à família e ao grupo eram importantes, e essa convivência junto criava uma regra de conjunto que a gente chama de arremedo do Estado, tá certo? Da organização social estatal. Na religião, deixa eu ver se ele vai abrir aqui. Vamos falar um pouquinho do desenvolvimento da religião no Neolítico. No Neolítico, na nova idade da pedra, o Neolítico, é isso que significa, neo é novo, lítico, pedra. Os portadores dessa cultura foram novas variedades do homem moderno, que espalharam pela África e pelo sul da Europa, vindos da Ásia Ocidental. Devemos considerar esses povos como os antepassados imediatos da maioria daqueles que hoje habitam a Europa. Ora, nós todos viemos da onde? 1500, o Brasil tinha 6 milhões de índios. Hoje o Brasil tem 200 milhões, 210 milhões de pessoas. Então, da onde nós viemos? Do velho mundo. Então, nós também estávamos ali. Porque a constituição da Europa como civilização, não é? Foi feita por nós mesmos, que depois de muitos e muitos séculos, migramos para as Américas. Tá ok? Nós viemos do velho mundo. O brasileiro, ele é oriundo da Europa, principalmente, do Oriente Médio, uma parte da Índia, tá certo? Basicamente, às vezes quando você vê essas pessoas que é muito fissurado com as coisas da Índia, né? Gosta de yoga, gosta de toda aquela roupagem, aquela tradição, pode apostar que viveu lá muitas vidas, porque essas heranças falam de dentro para fora em nós. Muitos de nós, quando temos a oportunidade de viajar para a Europa, a gente chega em lugares que parece que a gente já esteve ali.
O parece é a nossa impressão, porque a gente não tem lucidez ainda dessas lembranças, mas é uma realidade própria, porque nós viemos dessas regiões para o Brasil. Devemos considerar esses povos, então, como os antepassados imediatos da maioria daqueles que habitam a Europa. É impossível fixar datas exatas para esse período. Então, a história humana delineia prováveis datas. Mas, 3.000 anos antes de Cristo, é certo que essas culturas já estavam estabelecidas na Europa. No Egito, já em 5.000 anos antes de Cristo, portanto, 7.000 anos de nós. E a gente tem prova dessa cultura pelos restos que eles deixaram. Essa cultura neolítica ainda existe nos dias de hoje entre os nativos de algumas ilhas do Pacífico, e foram as mesmas que foram encontradas no Brasil pelos descobridores. Então, nas regiões árticas da América e nas selvas do Brasil, a gente encontrou esses índios. Nós tínhamos 6 milhões de índios no Brasil. Hoje, a quantidade é muito menor que essa, acho que 300 mil, coisa que o valha. Tá certo? Porque a gente matou muitos deles, né? A gente matou eles, mas eles nasceram entre nós. Então, tem muitos de nós aqui que já viveu a vida de índio nas florestas brasileiras. Tá certo? Além da descendência, nós somos espíritos que estamos aqui vivendo juntos. O homem neolítico exercia maior domínio sobre o meio do que qualquer dos seus predecessores. Foi a primeira a distribuir-se por todo o mundo. O homem neolítico penetrou em todas as regiões habitáveis da superfície do globo, desde as tundras do Ártico até as selvas tropicais. O aspecto religioso dessa cultura apresenta, além de mitos e cerimônias, conceitos filosóficos sobre deuses e origem e universo. Tá certo? Porque essa cultura, que é influência da correlação com o mundo espiritual, vem crescendo em nós, criando em nós todos esses conceitos. Importância das migrações neolíticas. Isso aqui é um texto que nós conseguimos extrair de um livro de história muito utilizado ainda, né, nas escolas. Qualquer historiador teria dificuldades em estimar a importância das migrações neolíticas, cujo resultado foi difundir por todo o mundo um padrão semelhante de cultura. Os fatores que originaram essa admirável difusão não podem ser determinados com precisão científica. Tem-se como certo que o homem neolítico inventou os primeiros barcos e jangadas, sem as quais nunca poderia ter transposto os confins da Ásia, da África e da Europa. A gente encontra, inclusive, ilhas isoladas, povoadas. O homem neolítico também criou as artes do tecido, de malha, de fiar e de tecer o pano. Fabricou a cerâmica e sabia fazer fogo pelo atrito. A primeira revolução intelectual na história da humanidade foi a passagem da base pré-lógica da religião primitiva para o tipo de pensamento religioso que repousa sobre uma crença em deuses benévolos e uma explicação filosófica do universo. Como a quase totalidade dos homens pré-históricos acreditava na sobrevivência da alma humana após a morte do corpo, e como os médicos feiticeiros eram venerados por toda parte, parece possível que os espíritos de alguns destes tenham sido transferidos para os cumes das montanhas ou para as habitações celestes e adorados como deuses. Daí as religiões que acreditavam em muitos deuses, do politeísmo, tá certo? Que foi uma tônica, um pouco no Egito, um pouco na Grécia,
um pouco em Roma, nos povos antigos, do qual todo mundo ocidental herdou como herança, mas também nos povos asiáticos, nos povos indianos, que também têm essa mesma cultura. O fato de ter essa mesma cultura não é um acaso, é uma realidade evolutiva do indivíduo, do espírito, em qualquer posição que ocupava na superfície do nosso planeta. Nós, estudando a doutrina espírita, temos uma explicação para isso mais clara. Por quê? Porque a gente vai encontrar no livro A Caminho da Luz, de Emmanuel, Psicografia de Chico Xavier, as informações sobre exilados de outros planetas, espíritos, como nós, exilados de outras vidas planetárias para cá, trazendo a sua cultura mais avançada para cá, num processo natural de migração coletiva de espírito entre mundos, que faz parte de uma didática evolutiva do nosso Criador. Os mundos habitados são solidários. É como São José do Rio Preto, né? Ela não está isolada, né? De Catanduva, né? Das cidades vizinhas, nem de São Paulo, nem de São Carlos, nem de Araraquara. A gente hoje convive. Eu sou de São Carlos, estou aqui hoje, amanhã eu vou embora. Qualquer um de vocês viajam por aí. A gente, na época, não é, que a gente era mais rudimentar, também fazia isso, só usava longos períodos para isso. Pois bem, isso também acontece entre mundos com os espíritos, porque os espíritos podem se mover no espaço sem a corporificação material de maneira muito mais fácil do que aquela que nós estamos tentando inventar com naves espaciais. Tá certo? Então, extraterrestres está cheio aqui. A gente fica procurando extraterrestre, homenzinho verde, mas qualquer um de nós pode ter vivido em outro sistema planetário. Nesse ponto é importante lembrar que a imigração dos espíritos de Capela já havia ocorrido e, pelas suas características mais avançadas, contribuíram fortemente para o desenvolvimento dos aspectos intelectuais e religiosos da civilização terrena que iniciava. Esse fato não é identificado pelos historiadores, mas as consequências dessa influência são facilmente observadas, tais como a difusão da cultura e os avanços implementados, tanto quanto os mitos e os conceitos religiosos comuns a todos os povos antigos. O fato é que hoje nós estamos vendo desenhos e figurações que parecem ligar humanos com seres estranhos, que os adiantadinhos, né, acham que são extraterrestre que veio para a Terra. Na verdade, são lembranças psíquicas de espíritos migrados para cá, que reproduzem aquilo que eles tinham lá, aqui, com os recursos que a gente tem. Então, não é uma vinda de nave espacial, é uma vinda de espíritos que nascem entre nós. Muito bem, o homem civilizado agora está numa outra fase, que geralmente a gente considera de 4.000 anos para cá. 4.000 anos antes de Cristo para cá. Então, esse é o homem dito civilizado. Por que a gente chama de civilizado? Porque já aprenderam a construir grandes cidades, grandes aglomerações, com organizações sociais. Tá certo? Isso é muito importante. A gente chama isso de civilizado. Isso não significa que é bem civilizado, não é? Que é ainda uma civilização fraterna, amorosa. Não. Mas é civilizado, tem códigos, regras, que deve, em princípio, valer para todo mundo. Então,
É a idade do bronze, do ferro, da escrita, da arte, da tecnologia, da ciência, da literatura, da religião teológica, isto é, a religião que já começa a se preocupar em voltar a um conceito de um Criador. E essa fase, então, é de 4.000 anos de Cristo até os dias de hoje. Então, é chamado também a fase dos metais. Todos os povos antigos acreditavam, todos, na sobrevivência da alma. Essa crença parece ter tomado grande importância no período, desde o período neolítico, de mais de 10.000 anos atrás, para cá. Se a gente lê o livro do Emmanuel, ele diz que os capelinos vieram para cá há 12.000 anos antes de Cristo, há 12.000 anos da nossa data, 10.000 anos antes de Cristo. Portanto, a gente tem uma grande influência da cultura desses espíritos que estavam muito mais avançados na época que eles vieram em relação à Terra. A gente pode fazer uma comparação hoje, mais ou menos da seguinte forma: se nós hoje fôssemos degradados da Terra e encontrasse um planeta igual à Terra, 12.000 anos, 15.000 anos atrás, e fôssemos colocados lá, essa seria a realidade daquele momento. Pelados e largados. Tá certo? Porque imagina nós, civilizados, com tecnologia avançada, ser julgado numa vida selvagem, ainda, bruta, sem civilização estabelecida. Nós é que vamos começar a estabelecer as primeiras regras de civilizações, porque a gente tem ela dentro de nós, a lembrança. Então a gente vai ajuntar com aquele povo que não é civilizado e junto com eles criar civilização. Foi isso que aconteceu com os capelinos. E vai acontecer conosco, nessa transição planetária que todos nós estamos esperando, onde uma quantidade significativa dos espíritos que vivemos na Terra serão migrados para planetas equivalente à Terra 12, 15.000 anos atrás. Então, quem quiser ficar no mundo de regeneração, comece a fazer o trabalho da regeneração ontem. Não perca tempo, porque senão vai migrar para um planeta igual à Terra 15.000 anos atrás. Essa é a nossa realidade. Porque isso é uma pedagogia evolutiva do nosso Criador. Tá bom? Isso não é um acidente de percurso. É a mesma coisa que um diretor de escola, que está cheio de problemas com alunos, atrapalhando a escola a render, porque estão bagunçando o coreto na escola, ele faz um apêndice da escola, e pega todos esses alunos bagunceiros e coloca lá. Tá ok? Para deixar os outros progredirem livremente. Então fica aqui quem quiser progredir livremente. Quem não quiser progredir, quem quiser encontrar o mundo feito, vai sair daqui. Porque quem tem que fazer e merecer esse mundo somos nós mesmos. E deixa eu pegar aqui o mouse aqui, está tão pequenininho que eu não consigo enxergar. Desenvolvimento da religião com o homem civilizado. Marcos importantes. O advento das leis mosaicas. Vários fenômenos mediúnicos são descritos. Profetas. Advento do cristianismo, que está inserido nesses vários fenômenos mediúnicos no advento das leis mosaicas. Os profetas anunciavam sempre que o Messias havia de vir. Então, o advento do cristianismo. Dentro do advento do cristianismo, com Jesus, a gente vê a aparição de
anjos do Senhor, que a palavra anjo significa emissário, não é um sujeitinho de asa e com auréola, tá certo? É um emissário que aparece como um ser espiritual luminoso e avisa. Avisou Maria que ela ia receber Jesus. Avisou Zacarias que João Batista ia vir na frente de Jesus para ajudar no trabalho, como estava profetizado. E como Jesus identifica no seu evangelho, dizendo, João Batista é ele mesmo, Elias, que havia de vir. Ele já veio, os homens o trataram como quiseram. A aparição, os fenômenos de voz direta, não é? Quando Jesus é batizado por João Batista, aparece uma voz, né? Eles falam que apareceu uma luz, e eles confundem a luz com uma pomba. Isso é mitologia criada em cima das interpretações mal feitas, por incompreensão nossa. Mas uma luz aparece, este é o meu filho amado, né? Então é um fenômeno de voz direta, que a gente vê hoje acontecer em casas espíritas, organizadas para isso. A transfiguração no Monte Tabor, onde Jesus permite e pede que Moisés e Elias apareçam ali, para que os discípulos, Pedro, João e Tiago, pudessem vê-los, para que eles acreditassem que a vida continua, que o Espírito é imortal. Jesus tinha a preocupação de fazer com que a gente percebesse essa realidade do mundo espiritual, a vida continua após a morte. Ele mesmo, depois de sacrificado, aparece muitas vezes para os discípulos, para demonstrar que nós somos espíritos imortais. Isso não é milagre não, gente, faz parte da natureza. Nós aprendemos como milagre, acho que é uma coisa fora do normal. Não, isso é normalíssimo nos mundos mais adiantados. Não é normal entre nós, porque nós somos atrasados ainda. Normal é aquilo que é norma, que acontece cotidianamente. Não é? Quando a gente não está acostumado com isso, parece coisa excepcional, mas é norma. À medida que a gente evolui, vira hábito comum. No mundo de regeneração, o nosso contato com o mundo espiritual vai ser muito mais intenso. Ao invés de eu vir aqui fazer uma palestra para vocês, vai vir um espírito, não é? Sem o corpo de carne e osso, materializa entre nós e nos ensina verdades espirituais. No Pentecostes, né? A gente tem um processo de comunicação mediúnica coletiva, e os discípulos de Jesus que ali estavam, falam para todos aqueles que estavam ali reunidos, para comemorar o Pentecostes. Eu vou explicar o que é isso, tá certo? E como eram advindos, judeus advindos de diferentes partes daquela região, falavam línguas diferentes, todos eles escutaram os espíritos mediunicamente falando pelos discípulos no seu idioma. Portanto, houve um fenômeno coletivo que a gente hoje chama de xenoglossia, a capacidade que o médium tem de permitir que o espírito fale uma língua diferente da dele. É normal, faz parte da realidade espiritual, não é milagre. Advento da doutrina espírita, que também faz parte desse período nosso. Mesas girantes, tipologia, movimentos de objetos, materializações, aparições, psicografia, psicofonia, e, como consequência dessa fenomenologia, espíritos encarnados, preparados para isso, como Allan Kardec e as médiuns, e os médiuns que o ajudaram nisso, codificam para nós a doutrina espírita, como Jesus havia prometido. Vou mandar o Consolador, o Espírito de verdade, que ficará convosco até a consumação dos séculos. Eu adoro essa frase.
porque isso significa descobrimos a verdade espiritual e ela será nossa companheira para sempre. É isso que significa até a consumação dos séculos, para sempre. Porque são verdades espirituais. E as verdades espirituais, elas são a expressão das leis divinas. E as leis divinas são imutáveis, portanto, ficará conosco para sempre. É um raciocínio claro, lógico que a gente pode fazer. Evolução da mediunidade. Então, nós vamos aqui trazer um pouquinho dessa história da evolução da mediunidade dentro de nós. Desde os mais remotos tempos da humanidade, os espíritos estabelecem contato com seus irmãos encarnados, principalmente através das construções mitológicas, magias, deuses e heróis. Cada povo, ao relacionar-se com seus deuses, natural ou de modo tenso, amedrontado ou não, possivelmente não se desse conta de que os vestia com o produto de sua imaginação e inventividade, trazendo a velha realidade do mundo dos espíritos para o cotidiano da vida comum. Nas diversas mitologias, aparecem as figuras dos deuses maiores e dos deuses menores, correspondendo ao que costumamos hoje nomear como os benfeitores, espíritos benévolos e superiores, e obsessores, os espíritos imperfeitos. A linguagem mudou, mas o cenário, o fenômeno é o mesmo. Com a chegada da doutrina espírita na Europa do século XIX, mais propriamente na França, alteiam-se os entendimentos a respeito desses seres do além e dos seus relacionamentos com seres encarnados. São eles mesmos que dizem para Allan Kardec: nós somos as almas dos homens que viveram na Terra. Nós somos os espíritos que continuamos vivos, mesmo que o nosso corpo físico tenha morrido. Ao invés de manifestação do sobrenatural, o Espiritismo demonstra o caráter natural dessas manifestações e estabelece as leis que regulam esses fenômenos, dando-lhes nome e linguagem apropriados. Vejam bem, a palavra sobrenatural é uma palavra vazia. Se acontece, tem que estar na natureza. Por que sobrenatural? Não é? Sobrenatural é limite do nosso conhecimento, é a expressão da nossa ignorância. Ora, se acontece, é porque tem uma lei que permite. Se a gente inventou o raio laser, é porque a natureza permite isso. Não é mágica, não é truque, é uma realidade reprodutiva. Então, o que a gente chama de sobrenatural é a nossa ignorância. Então, quando se estuda uma coisa que não é comum e descobre quais são as leis que governam, elas caem dentro de uma naturalidade nova, porque a gente já conhece as leis que as regulam. Foi isso que Kardec fez brilhantemente. Allan Kardec, o codificador da doutrina espírita, elabora então o livro dos médiuns em sequência ao livro dos espíritos, que veio a lume em 15 de janeiro de 1861. Não se concebe um verdadeiro espírita que não tenha lido, não esteja lendo e estudando as obras fundamentais da doutrina espírita. Espírita não é um indivíduo que frequenta centro, esse é só frequentador, gosta. Espírita verdadeiro é aquele que conhece a doutrina espírita e se esforça
para aproveitar essa doutrina para o seu melhoramento moral. Olha o compromisso que nós estamos assumindo. O Livro dos Espíritos, em sua segunda parte, e o Livro dos Médiuns, estabelece todas as bases da relação entre os espíritos e os homens, para mais rápida evolução. A primeira parte do Livro dos Espíritos é das causas primárias. Quem quiser ela em desenvolvimento, meu livro está lá na portaria, podem comprar e ler. Não é? Eu fiz um esforço de pegar 75 perguntas da primeira parte do Livro dos Espíritos, das causas primárias, e comentar cada uma delas com a visão científica moderna de hoje. Porque Kardec elaborou as perguntas com relação à origem e ciência da época dele, 1850, onde a ciência não estava tão adiantada quanto está hoje. A gente encontra uma beleza doutrinária fenomenal, porque os espíritos não cometem nenhum erro científico, adiantam informações e ainda não estão superados, e não serão jamais, porque estão falando sobre verdades espirituais, ok? Aproveitem o livro, é um livro fininho, é fácil de leitura, é claro que tem informações científicas, vocês têm que fazer um esforço para compreender essas informações científicas, estudem junto, porque assim fica mais fácil, e desenvolvam o conhecimento dessa primeira parte. Mas a segunda parte do Livro dos Espíritos fala sobre o mundo espiritual e a sua relação com o mundo físico. Portanto, contém tudo aquilo que a gente precisa saber de nós mesmos aqui, de nós mesmos de lá e da interação de lá com cá. Tá certo? E o Livro dos Médiuns trata da fenomenologia que permite esse tipo de interação e explica como a gente pode organizar reuniões para conviver semanalmente com os espíritos, numa reunião mediúnica. Eu faço isso há 60 anos. Adoro reunião mediúnica. Aprendi tanto com os espíritos e já tive a oportunidade de conversar com muitas pessoas da minha relação que desencarnaram e que vieram conversar comigo. Ó, Tarsila, o mundo espiritual é lindo. Essa frase eu ouvi da minha esposa que desencarnou há 3 anos atrás. O mundo espiritual é lindo, mas é lindo para quem faz o esforço de viver com cuidados morais. Porque senão o mundo espiritual é horroroso e difícil, porque a gente vai cair em regiões de sofrimento. Querem saber? Leiam Memórias de um Suicida. Vocês vão ver onde caem espíritos que se suicidam. Que sofrimento terrível que é. Então a gente escolhe para onde a gente vai depois que o nosso corpo morrer, em função das nossas ações aqui na Terra, enquanto encarnados. E as nossas ações são 3. O que a gente pensa, o que a gente sente e o que a gente faz. Tem muita gente que pensa e sente, mas não tem coragem de fazer, mas está fazendo mentalmente. É igual. Jesus disse isso para nós há 2000 anos atrás. Quando a gente adulterar em pensamento com alguém, já cometeu adultério. A gente é responsável pelo pensamento que a gente emite, pelo sentimento que a gente veste as nossas ideias e as nossas ações. A terceira parte do Livro dos Espíritos trata das leis morais, as leis divinas. E a quarta parte diz sobre as penas e recompensas
que a gente encontra no mundo espiritual em função da nossa vida encarnada. Então, o livro trata de todos os assuntos que nos interessam de perto. Conceito, o que é um médium? Todo aquele que sente num grau qualquer a influência dos espíritos é por este fato médium. Isso é frase de Allan Kardec no livro dos médiuns. Amanhã cedo a gente tem uma palestra aqui. E eu vou falar por que nós todos somos médiuns. Kardec diz lá no livro dos Espíritos, todos nós de alguma maneira somos médiuns. Vocês vão achar maravilhoso, vão compreender claramente por que a gente é médium. Tá certo? Venham, não faltem não. É uma oportunidade de aprendizado. São qualificados como médiuns aqueles a quem a faculdade é bem caracterizada, apresentando efeitos patentes de certa intensidade, e são os médiuns ostensivos, porque médiuns todos nós somos. Todos nós comunicamos com o mundo espiritual, todos, sem exceção. Basta lembrar que todos nós dormimos, não é? O que a gente faz quando dorme? Quem que dorme? É o corpo, o espírito não dorme. Quando o corpo dorme, a gente descansa dele, porque ele dá canseira. A gente sai do corpo e vai fazer o que a gente gosta como espírito. Alguns vão para boate, outros vão para farra, outros vão para escolas espirituais aprender lições agradáveis, ou vão trabalhar ajudando outros que precisam, tá certo? Porque nós não dormimos todos ao mesmo tempo. Enquanto o Brasil está dormindo, o Japão está acordado, tá ok? Então, esse processo de mudança, não é? É cíclico para cada um de nós. Então, são conceitos de Allan Kardec no livro dos médiuns. O que é a mediunidade? É um fenômeno de percepção do mundo espiritual e trazimento dessa percepção numa linguagem que pode servir a outros, porque médium é intermediário. Ok? Então, há uma definição dada por Viana de Carvalho, que eu acho, além de poética, linda. É a ponte segura que propicia ao homem o trânsito entre as duas margens do rio da vida, a margem material e a margem espiritual. Isto é, a vida é algo que transcende a vida corporal. A vida é toda a atividade, em todos os instantes, dos espíritos, dos seres espirituais. Ela tem um formato material enquanto encarnado, mas tem um outro formato espiritual enquanto desencarnado. Então existem duas fases, rio da vida, margem, de um lado espiritual, do outro lado material. A mediunidade é a ponte, que liga um ao outro. Não é bonito? É bonito o conceito. Quando a gente não pode transferir mais pela ponte, a gente usa um barco. Só que com o barco, quando a gente atravessa para o lado de lá, não volta tão fácil. Então esse barco chama morte. Ela tem o nome de Covid, tem o nome de ataque cardíaco, tem o nome de câncer. Cada um tem um barco que merece. Tá certo? Então, esse barco faz a travessia nossa do rio da vida, da margem da vida material para a vida espiritual, de uma forma longa. A mediunidade faz essa ponte que vai e volta fácil em momentos breves. Como surge a mediunidade? A mediunidade é conquista espiritual do homem no seu processo evolutivo, a manifestar-se na organização física. Ela é espontânea, surge em qualquer idade, posição social ou religião no indivíduo.
por que que ela é espontânea? Porque ela já foi adquirida. Vocês já viram crianças que espontaneamente sentam num piano e tocam música? É espontâneo por quê? A gente inventa uma palavrinha mágica para sofisticar a coisa. Ali é um dom, ele tem um dom. Tem, mas ninguém explica de onde veio esse dom, né? Aí fica parecendo favor de Deus. Deus fez ele com dom especial, os outros que se danem. Mesmo que queira, isso não faz sentido. Então, dom é conquista prévia. Então, a mediunidade espontânea é conquista prévia. Então, todos nós podemos se esforçar nessa encarnação para desenvolver os recursos da mediunidade em nós. Na próxima encarnações, seremos médiuns espontâneos. Ok? É uma conquista. Porque a mediunidade é uma faculdade do espírito de, dominando o corpo físico, aliar-se parcialmente dele, entrar em relação com o mundo espiritual e trazer essas informações. Isso é um treino, é uma educação, uma aquisição feita pelo esforço, do mesmo jeito que um atleta treina para saltar 2, 3 metros, fazer um salto de vara tão lindo como a gente vê nas Olimpíadas, ou fazer todas aquelas evoluções, não é, que a gente acha lindo nas nossas Olimpíadas. Ninguém adquiriu aquilo como um dom, já nasceu atleta, ninguém nasce atleta, as pessoas se fazem atleta, pois a gente se faz médium. Eu tenho a experiência num grupo que eu participei, onde tinha uma pessoa que frequentava o grupo há 15 anos, mesmo grupo, nunca tinha dado uma comunicação mediúnica, de repente começou, depois de 15 anos, ela adquiriu os recursos para isso, em 15 anos de treinamento. Por isso é que as casas espíritas bem orientadas trabalham a educação ou desenvolvimento mediúnico. Objetivo da mediunidade: como serviço do amor e do esclarecimento da criatura humana e da humanidade, faculta, permite o intercâmbio com os espíritos, comprovando a sobrevivência após a morte. Promove a evolução ético-comportamental relevante do médium. Para que o médium receba espíritos educados, ele precisa educar-se. Então, ele faz o esforço de melhoramento. A mediunidade é um recurso que a gente tem de fazer um esforço de auto-melhoramento. A legitimação das crenças religiosas no que tange ao futuro espiritual das criaturas, porque todas as religiões e os mitos religiosos surgiram através do desenvolvimento e do aparecimento da mediunidade nas criaturas, desde sempre, desde que nós somos gente. Tem uma frase de Paulo que eu gosto muito e que mostra isso para nós: a cada um, porém, é dada a manifestação do Espírito para proveito. Então, a mediunidade não é uma brincadeira, é um recurso de aproveitamento espiritual. E aí, a gente pode sintetizar numa linguagem bonita, não é? Extraída das informações dos espíritos, como é que a mediunidade se dá. Assim como o mergulhador educa a respiração para descer nas águas profundas, onde espera encontrar ostras raras, portadoras de pérolas incomuns, o médium tem o dever de disciplinar a mente, a fim de aprofundar-se no oceano íntimo e dali arrancar as preciosidades que se encontram engastadas na concha de dois lados, bivalve das aspirações
morais e espirituais. Caso contrário, se a gente não fizer esse esforço, a mediunidade é posta para a obsessão. Tipos de mediunidade: efeitos intelectuais, psicografia, que é a capacidade do médium trazer a informação do espírito escrevendo. A psicofonia, a mesma coisa, falando. E a psicofonia, num médium maleável e educado, o espírito consegue falar com a própria voz que tinha antes. Vocês já viram o Divaldo mediunizado pelo Bezerra de Menezes? É fantástico, porque o espírito, quando o médium é maleável, ele põe a sua personalidade na comunicação. Vidência, a capacidade de ver os espíritos, o mundo espiritual. E essa vidência é uma mediunidade complicada. Tem médium vidente que é um desastre, porque tudo que ele vê, ele fala, e apavora as pessoas. Uma vez eu estava numa sala de passe, numa casa espírita, que eu ainda não conhecia direito, dando passe, junto com outro médium que tinha mediunidade de vidência, virou para a pessoa que estava tomando passe e disse assim: nossa, meu irmão, estou vendo um espírito horroroso junto de você. O coitado quase desencarnou na cadeira. Então, médium vidente vê, não é para contar, é para ajudar melhor. Então, precisa de ser educado. A mediunidade de audiência, a mesma coisa. Sonambúlica, o médium que sai do corpo, desdobra, entra em relação direta com os espíritos, traz todas as informações, porque o sonâmbulo, apesar de sair do corpo, não perde contato com o corpo físico, controla ele por controle remoto, fala pela boca dele, e aí reproduz as comunicações dos espíritos, um médium sonambúlico. Quando ele volta para o corpo, não lembra de nada, porque o sonâmbulo, quando acorda, não lembra. Raríssimo médium sonambúlico, quando volta, lembra do que aconteceu. Mediunidade de inspiração, de intuição, essa é comum, todos nós temos. Muitas vezes em nossas vidas a gente tem uma inspiração de um espírito bondoso para evitar a gente cair numa cilada. Mas às vezes ainda assim a gente cai. Efeitos físicos, mediunidade de cura, materialização, transporte de objetos, escrita direta, voz direta, transcomunicação instrumental. Não pensem vocês que quando a gente põe uma televisão ali no chuvisco, fora de todos os canais, e que ele fica, e se você fica filmando, e de repente aparece uma silhueta, um espírito, não é? Naquela imagem de chuvisco, não pense que, e a imagem de um espírito no mundo espiritual, não pense que aquilo foi feito sem médium, porque a televisão sozinha não produz isso, é preciso de um médium para controlar o fluxo de elétrons ou o fenômeno elétrico que está ocorrendo na televisão para formar a imagem do espírito, precisa da energia do médium. Erasto diz no livro dos médiuns, os espíritos não conseguem por si só atuar nas coisas da matéria grosseira, senão com o auxílio de um intermediário. Então, isso é ensinamento do mundo espiritual. Então, transcomunicação instrumental não vai virar um aparelhinho que você liga e fala com o mundo espiritual. Precisa ter médium. Mecanismo da mediunidade. Eu estou terminando, tá bom? Vocês estão cansados? O pensamento do comunicante, o espírito comunicante, é captado pelo médium, por processos de telepatia.
ondas mentais, produzida pelo espírito comunicante, recebida pelo espírito do médium. Isso é feito através de uma lei chamada lei de sintonia ou de afinidade, ou lei do campo mental, ou ainda conjugação de ondas, que é a mesma coisa de sintonia. Ele pensa na mesma frequência que eu percebo. Quando você está com um aparelho de rádio e quer mudar a estação, você tem que mudar a frequência de oscilação do rádio, para pegar aquela estação determinada. Você faz isso mudando um capacitor eletrônico que tem ali dentro. O médium pensa no mundo espiritual e fica à disposição de algum espírito que entra em sintonia com ele também. Um abaixa, o outro sobe, entra em sintonia, e aí o médium capta o pensamento do espírito. E usa, para fazer isso, o corpo perispiritual. O perispírito é o recurso para isso. Eu vou falar em detalhes isso amanhã. O perispírito serve como um transdutor das expressões psicoemocionais do espírito ao médium. O que é um transdutor? É um instrumento que transforma um tipo de energia noutro. Esse microfone que eu estou usando é um transdutor. Eu estou falando, criando uma onda mecânica, vibracional do ar. Tem aqui uma película que está no meio de duas plaquinhas de carga elétrica, oscila no meio, muda o campo elétrico, cria um campo elétrico oscilante com a mesma frequência do som que eu estou emitindo, cria uma corrente elétrica alternada, oscilatória, passa por um circuito de amplificação, leva lá para os alto-falantes e faz o processo reverso. Então isso aqui é um transdutor de energia mecânica em energia elétrica. E o alto-falante é um transdutor de energia elétrica em energia mecânica, sonora. Então, transdutor é um transformador de tipo de energia de um tipo no outro. Aqui o perispírito vai pegar as energias espirituais e trazer para o corpo físico do médium. Porque o espírito, o corpo perispiritual do médium, está ligado ao seu corpo físico. Por isso é que precisa dele. Tá certo? Então, o perispírito do médium é o transdutor da expressão psicoemocional do espírito. Porque a onda mental não carrega só ideia, carrega também sentimento. Do mesmo jeito que a onda eletromagnética carrega duas informações, um campo elétrico oscilante e um campo magnético oscilante, que fica trocando energia entre eles, e a onda se propaga. Isso é uma onda eletromagnética. Ok? Então, quando a gente pensa, a gente emite uma ideia, mas revestindo essa ideia está o sentimento que moveu o nosso pensamento. Então, a gente capta do espírito não só as ideias, mas também as emoções. Então, quando vem um espírito que está em desespero, o médium fica desesperado. Quando vem um espírito calmo, tranquilo, o médium se sente nas nuvens. Tá ok? Porque traz também a emoção. O corpo funciona, então, como um equipamento de materialização da ideia, a emoção do espírito comunicante. E faz isso usando o quê? A pineal, a epífise, que é uma glândula que a gente tem no centro do cérebro, e está conectada com o centro de força mais importante do corpo perispiritual, que é o centro coronariano. O centro, o espírito, o corpo espiritual, o perispírito, tem 7 centros de força. Os orientais chamam de chakras. São centros de força, de energia espiritual, que são transformadas e vão em contato com o corpo biológico, fazer funcionar o corpo biológico da maneira que o espírito quer. Então, meu fígado funciona bem se o espírito está cuidando muito bem do centro de força esplênico e gástrico.
certo? E como é que ele cuida disso? Usando adequadamente as suas energias para a harmonia das coisas. Então veja, quando a gente pensa mal, a gente cria doença para nós, porque a gente desequilibra esse centro de força que desequilibra os nossos órgãos, e vice-versa. Então o corpo funciona como equipamento de materialização da ideia, emoção do espírito comunicante, e através da pineal, que é um transdutor de energia espiritual para a energia física, e também da memória e de toda a organização neuropsíquica do médium, é acionada, e o médium então vai usar aquela parte que ele desenvolveu para a comunicação. Se é escrita, psicografia. Se é fala, aparelho fonador. Se é evidência, vai enxergar com a visão de uma região do nosso cérebro junto às vezes as palavras me fogem, do mesencéfalo, não, eu não lembro o nome, desculpe, mas é da parte emotiva e visual do nosso cérebro, que está dentro, na região sensorial da nossa estrutura cerebral. Diencéfalo é a palavra certa, tá bom? Às vezes roda na cabeça, meus neurônios já têm 80 anos, viu gente? Desculpem. E aí então aciona a capacidade visual, ou aciona a região do cérebro que é responsável pela audição. Você não ouve com o ouvido, você ouve com a estrutura cerebral, você vê com a estrutura cerebral. Por isso é que a gente não precisa estar de olho aberto, e pode até tampar o ouvido, porque um surdo pode ter mediunidade audiente, ele ouve os espíritos, certo? Eu tenho um amigo, ele já desencarnou, um amigo, agora está no mundo espiritual, cego, lá em Goiânia, e ele era médium vidente, tá certo? Às vezes ele entrava dentro de um ônibus e ficava de pé, e o motorista falava: escuta, o senhor não vai sentar, tem tanto lugar vazio? É que ele tinha visto que estava cheio de espírito sentado, e ele achava que era gente encarnada. Aí ele se dava conta e ia, sentava em algum lugar, pedia licença para o espírito. Esse ônibus é para gente encarnada, não é para desencarnado não, tá certo? Ele via sem a visão física. E é nesses termos que a gente pode pensar na mediunidade como um sexto sentido. Como é que é o mecanismo de funcionamento? De início, a captação sensorial, na qual a mente registra a ideia e as sensações do espírito, passando pelo campo da memória, porque ele vai precisar de vestir aquelas ideias com a roupagem das palavras que ele tem. Por isso o médium tem que aprender, quanto mais aprende, mais vocabulário dá para os espíritos, tá certo? Então passa pelo campo da memória, que fornece as palavras para vestir as informações e externá-las. Em seguida, esse estágio de lembrança, de memória, de mnésico, em que ao médium cumpre entender o sentido da ideia captada, a fim de transmitir na fase intelectual com vocabulário próprio, ou o do agente desencarnado, que pode ditar palavra por palavra, escrevendo ou falando com a clareza e a fidelidade necessária. Quanto mais o médium treina, mais fácil fica para que o fenômeno seja integral e autêntico. Está no livro de Viana de Carvalho, Médiuns e Mediunidade. Responsabilidade mediúnica. Os fenômenos mediúnicos são regidos por leis severas, que não se submetem aos caprichos humanos. Então não é uma coisa de brincadeira. As comunicações espirituais não são uma ocorrência fácil, como pode parecer ao observador descuidado, exceto nos casos de obsessão, porque o espírito obsessor força a barra.
Nas divinas leis, eu adoro essa frase, facilidade é a etapa final de uma laboriosa ação continuada com regras de disciplina e de autoeducação. Então não pensem vocês que a gente vai fazer um curso de orientação mediúnica no centro de 2 ou 3 anos e vai sair médium diplomado. Tem 60 anos que eu faço parte de reunião mediúnica. E a gente se surpreende cada vez. E a gente aprende coisas novas cada vez. E a gente se sente ainda inseguro muitas vezes, porque é um aprendizado lento. Aí vocês falam assim, mas o Chico Xavier tinha fácil. Vocês sabem quantas encarnações ele gastou para ficar fácil? Facilidade é o quê? Uma conquista ao longo de muito esforço. A gente sabe que o Chico Xavier foi médium que prestou serviços na codificação da doutrina espírita, na construção do Livro dos Espíritos, a Allan Kardec. Já era médium ali. Mas quando a gente conhece a história dele mais para trás, ele vem sendo médium em muitas encarnações. Aí, para terminar, essa frase elegante, né, que Jesus deixa para nós no Evangelho de Lucas, no capítulo 10, versículo 20. Mas não vos alegreis, porque se vos sujeitem os espíritos. Alegrai-vos antes, por estarem os vossos nomes escritos nos céus, pelos valores morais. Muita paz a todos vocês, espero que tenha sido útil o que nós trouxemos aqui para vocês. Muito obrigado. A Vânia vai passar aqui agora. Quem tiver interesse, tem alguma dúvida, quiser perguntar para o professor, nós vamos